Fala turma, Victor Miranda na área, sejam bem-vindos à análise prévia do Alex Índio Poatan versus Jiri Viking Samurai Prohaska. O bom é que nós já temos a primeira luta entre eles como referência para saber o que pode acontecer nesse segundo confronto. Muitas coisas serão iguais e algumas delas deverão ser diferentes. Acredito que nem tanto pela parte do Poatan, que venceu o primeiro confronto, mas por parte do Prohaska, que foi dominado em alguns aspectos e se ele não procurar mudar ou não conseguir mudar, poderá ser dominado novamente. Então, chama! Vamos começar falando do desafiante. O que o Jiri Prohaska vai tentar ajustar para esse segundo combate? Primeiro ponto, defender o chute na perna. O Jiri vai ter que de alguma maneira evitar os chutes na perna com tanta frequência, ou evitando esse golpe saindo da distância, ou conseguir bloquear, ou melhor ainda, achar uma maneira de contra-atacar. Essa será, com certeza, uma maneira do Poatan, mais uma vez, minar a movimentação do Jiri Prohaska. Na primeira luta, vimos como esses chutes são extremamente calibrados e muito importantes para tirar a movimentação do oponente. São golpes no tempo perfeito. Quando o Prohaska coloca o pé no chão depois de uma troca de base ou uma movimentação, o Poatan já está com o chute engatilhado. Uma opção para o Prohaska para lidar com esse chute seria segurar, o que é um pouco difícil porque o chute vem na altura da panturrilha, muito baixo, se o lutador não for um wrestler acostumado a baixar o nível. Outra opção é firmar o pé no chão, contraindo os músculos da perna e de preferência com o joelho apontado para fora para não machucar tanto o músculo da panturrilha e tentar contra-atacar com um direto longo. Só tem um problema, né? É que há 2 meses atrás, o Jiri Prohaska lutou contra o Alexander Rakic, que também é um exímio chutador, e mesmo sabendo disso, o Prohaska aceitou todos os chutes na perna. Então, muito provavelmente, o Poatan terá o caminho livre para esses chutes na segunda luta também. Um segundo ponto que o Jiri Prohaska vai ajustar: se manter na longa distância, porque se aproximar para trocar golpes com o índio é furada total. Claro que pode acontecer de entrar uma mão do Jiri que bate pesado e acabar a luta, mas a chance do Poatan encaixar primeiro um golpe na curta distância é muito grande, porque o Jiri Prohaska tem o melhor jogo caótico na longa distância. Totalmente imprevisível, sem direção, ele vem de todos os lados, de baixo para cima, de cima para baixo, das laterais, e isso, claro, que o torna muito perigoso. Só que essa movimentação, ele utiliza muito espaço no cage, com bastante troca de base. E é por isso que ele precisa se manter na longa distância o tempo todo. E mesmo com os golpes longos, como diretos, não podem superestender, ele não pode colocar a cabeça para frente, perder o tempo, se desequilibrar, porque se ele erra esse golpe, estará exposto para um cruzado do brasileiro. E nem cresceu o olho caso ele ache que o brasileiro sentiu algum golpe. Na primeira luta, ele cresceu o olho, mas não se cresce o olho contra Alex Poatan, porque parece que ele está sentindo, parece que ele está acuado, mas não tem nada disso, ele está fazendo a leitura dos movimentos e no próximo ataque ele já tem uma arma esperando. Além do mais, curta distância é o que o Poatan vai procurar, então Jiri Prohaska tem que fazer o contrário. Um outro ponto que o Jiri Prohaska vai manter e continuar fazendo para essa luta são as fintas. Ele faz muito bem isso, inclusive conseguiu aplicar essa finta na primeira luta entre os dois, e esse tipo de finta bem feita, elas são difíceis de evitar. Olha, o Jiri vai lá embaixo como se realmente fosse agarrar a perna, então se você não reagir a esse movimento para tentar defender, seria até negligência. E essas fintas, elas podem se tornar ainda mais perigosas depois de algumas tentativas de queda para valer, que irão forçar o brasileiro a baixar o nível, a tirar o quadril para trás para defender e com isso expor o rosto para o Jiri Prohaska subir com um upper, um cruzado ou um overhand. Um outro ponto que o lutador da República Tcheca vai trazer, vai continuar fazendo nessa luta, é a luta agarrada. Na primeira luta, quando o Poatan alivia a pegada na guilhotina, o Jiri consegue fazer uma postura e aplicar uma bonita queda. Para esse segundo combate, o Jiri provavelmente vai vir com uma estratégia mais direcionada para a luta agarrada, pois foi onde que ele teve maior domínio na luta anterior. Apesar de que o Poatan fez um excelente trabalho travando o perigoso jogo de ground and pound do Jiri, o brasileiro se manteve seguro sem arriscar nenhuma posição que poderia lhe complicar e esperou o melhor momento para levantar. Se nessa segunda luta o Jiri conseguir colocar para baixo 1 ou 2 rounds, o brasileiro pode começar a sentir uma urgência de se levantar e abrir uma oportunidade para o adversário pegar as costas, por exemplo. Sei que o Poatan deve estar vacinado contra essa possibilidade, justamente por conta do que aconteceu com o Glover, mas a esperança do Jiri Prohaska poderia ser dominar o Poatan no chão por tempo suficiente para deixar o brasileiro na urgência de se levantar
e expor alguma posição. Então a chave para o Hiri Prohaska é se manter na longa distância, não crescer o olho e encurtar demais, senão vai tomar mais um cruzado de esquerda. Tentar evitar ao máximo os chutes na perna, porque cedo ou tarde isso tira demais a mobilidade. Vai continuar com as fintas e deve trabalhar mais a luta agarrada. Já o Poatan, falando em luta agarrada, ele vai ajustar ou acrescentar essa guilhotina, mas só que com gosto agora. Porque se o Jiri intensificar o jogo de luta agarrada, se ele entrar várias vezes na perna do Poatan para tentar derrubar, isso significa que o brasileiro terá mais chances de encaixar uma guilhotina. Na primeira luta, ele encaixou esse golpe, mas parece que não quis puxar a Vera para tentar finalizar. Acredito que para essa segunda luta, se o Prohaska entrar muito em queda, o Poatan em algum momento pode dar um tiro para valer no pescoço. Com isso, o Poatan deve vir mais sincronizado entre as defesas puras na grade e as tentativas de guilhotina. Porque a queda que o Poatan tomou no primeiro round, na primeira luta, foi porque ele estava pendurado no pescoço do Jiri, mas sem realmente apertar a guilhotina para tentar uma finalização. Agora, nesse segundo combate, eu acredito que quando for a hora apenas de defender a queda, é abrir a base, pesar o quadril e trabalhar para quebrar as pegadas do adversário. Agora, quando ele sentir que dá para arriscar uma guilhotina, aí sim o brasileiro vai sem medo, apertando o pescoço e puxando até para a guarda se for preciso. Até porque, se não finalizar e cair por baixo, já vimos na primeira luta que o Poatan tem a capacidade de esperar o momento certo para levantar. Um outro ponto que o Poatan vai chegar mais confortável para essa luta é a maneira como ele lida com as fintas do adversário. A primeira luta, o brasileiro teve algumas dificuldades, absolutamente normal pelo estilo caótico de lutar do Prohaska, mas acredito que para esse segundo confronto, o brasileiro virá mais acostumado com as loucuras do adversário. Ele vai conseguir prever com mais facilidade os movimentos de cabeça, os movimentos de troca de base e as fintas do desafiante. Porque é aquele negócio, né? Por mais que as imagens estão aí, existem vídeos e mais vídeos para a gente estudar o adversário. O Glover já lutou com ele e com certeza passou as suas impressões para o Poatan, mas nada se compara à realidade de dentro do octógono. Ali é onde você vai sentir a real velocidade, o real tempo de resposta, a real movimentação e punch do adversário. Claro que no começo da luta é sempre perigoso com qualquer adversário, então o Poatan vai começar na maciota. E as primeiras investidas do adversário, ele apenas vai recuar e observar. Mas à medida que a luta evolui, o Poatan vai começar a pegar o tempo mais rapidamente para um contragolpe ou golpe de encontro. E como é que o brasileiro vai começar na cautela, né? Sem se expor, mesmo assim marcando seus pontos e construindo o caminho para o nocaute? Com chutes na perna, o Poatan tem esses chutes muito rápido. Ele não faz um movimento completo do quadril e do ombro. Ele nem precisa, porque dessa maneira já gera muita força e velocidade e não dá tempo do adversário contra-atacar. Complementando com os chutes na perna, na panturrilha mais precisamente, o brasileiro vai trabalhar também chutes médios e altos. Isso para tirar um pouco a movimentação de cabeça do Hiri Prohaska. Então esses chutes médios e altos ou podem encaixar em uma esquiva lateral do Prohaska, ou deixar ele com receio de mexer tanto a cabeça. E isso durante a luta vai facilitar para o Poatan ter um alvo mais fixo. E por falar em movimento de cabeça, uma coisa que o brasileiro faz de uma maneira diferenciada, é um dos caras que mais investem e trabalham esse golpe, que é o jab na barriga. E para essa luta é perfeito, porque o desafiante se movimenta muito com a cabeça, né? É um alvo extremamente difícil de ser tocado. Agora, golpes no corpo, como jabs e diretos, são muito mais eficientes, já que não importa o quanto a cabeça se movimenta para os lados ou para trás, o tronco vai estar sempre praticamente no mesmo lugar. O objetivo principal do brasileiro é encurtar, é colocar o Prohaska de costas na grade para desferir aquele cruzado. O brasileiro vai tentar tirar o espaço do adversário para que ele não possa utilizar todos os seus recursos, esses recursos que precisam de espaço para serem executados, como as trocas de base e os golpes longos. Uma coisa é certa, o cruzado do Poatan pode acontecer no meio do octógono, pode acontecer com o brasileiro de costas na grade, mas o cenário perfeito é esse cruzado acontecer com o adversário encurralado na grade. E é este que o brasileiro vai buscar, porque em modo ataque, caminhando para frente, o Hiri Prohaska é muito perigoso por conta da sua imprevisibilidade. Já recuando, ele perde um pouco de seus poderes e se torna um lutador mais atingível. Por isso, o caminho para anular a imprevisibilidade do Hiri Prohaska é colocar ele para andar para trás. Quem vence? Vocês vão me dizer aqui nos comentários o que vocês acham desse segundo
confronto, se foi muito em cima da hora, se não foi, se Poatan está preparado para esse desafio. Se gostaram da análise, cruzado de esquerda no like e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!